Eu devo registrar também, Rafael, rapidamente, isso é importante porque outro assunto que a gente trouxe com frequência aqui na nossa coluna foi sobre a portaria de restrição de uso dos indígenas de Mamoriá Grande, no sul do Amazonas. Enquanto, acho que tem 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Quando a gente trouxe a última vez essa informação aqui, completava 1 ano, né, de que havia a identificação desses indígenas naquela área. Havia um risco, porque é uma área que há constantes invasões de caçadores, ela está numa área que também tem uma interseção com uma Resex, então tem extrativistas, os indigenistas, pessoas, funcionários de carreira da FUNAI identificaram isso. Tem um relatório que eu tive acesso, fiz uma matéria também em junho ou em julho, foi publicada a respeito disso, e simplesmente a FUNAI não tomava nenhuma decisão, nem falava a respeito desse relatório, quando em outras ocasiões isso era divulgado. Olha, encontramos, identificamos indígenas isolados morando e vivendo em determinada área, né, que foi totalmente escondido. O MPF aqui do Amazonas demorou muito para tomar algumas ações que o Ministério Público Federal, por exemplo, do Pará, tomou com mais rapidez em proteção. A situação do Itunitatá tinha menos indícios, até assim, menos indícios do que havia no Mamoriá Grande, mas finalmente, nesta terça-feira, houve a divulgação aí pela assessoria de comunicação do MPF Amazonas de que a Justiça, por meio de uma ação do MPF, determinou a portaria de restrição de uso e também a colocação, o funcionamento de estruturas para proteger esse território e evitar riscos de morte a esses indígenas. Finalmente, depois da pandemia, enfim, do mais grave da pandemia, embora ainda haja uma série de riscos a esses indígenas. Esse é um dado. Agora, isso é uma decisão judicial e esse é um documento oficial. Precisa que essa estrutura aconteça. E aí ela tem mais um obstáculo, que já foi trazido do João Pedro, por exemplo, que participou da transição desse grupo, que falou sobre a questão dos povos originários. A FUNAI está desmantelada, ela não tem estrutura para quase nada, para operar. Isso é um problema. Isso é um problema e tem um problema do orçamento. Então, veja, os problemas, as aflições continuam, embora haja uma expectativa que o funcionamento da legislação, né, das questões dos regimentos, né, de tudo, dos instrumentos jurídicos internos também, eles possam passar a voltar a funcionar. Que a gente vê que não estava, né? Era absurdo tudo que acontecia, e a manutenção dessas pessoas, que claramente é uma pauta anti-indígena na FUNAI. Eu penso que é isso sobre este assunto. Muito bem, obrigado pela coluna de hoje. Rosane Carvalho trazendo várias informações aqui pra gente, e até a próxima. Até a próxima.